Olá, saudações, irmãos. Bem-vindos à exposição doutrinária do sábado vespertino do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Coube-nos a tarefa da exposição desta tarde e presentearam-nos com uma exposição acerca do belo capítulo da obra Vidas Vazias, e que é intitulado Construção Autoiluminativa. A obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, de nosso querido Divaldo Pereira Franco, publicada no início deste ano, é sem dúvida, ao meu ver, uma das mais belas obras, singelas, de simples abordagem, fácil entendimento, e que por isso, assim que li a obra, já imediatamente divulguei em minhas redes sociais o quão interessante seria para grupos de estudos de casas espíritas, porque faz uma abordagem de temas bastante atuais e com uma breve reflexão, não aprofunda muito, tornando dificultosa a lição. Aqueles que conhecem um pouco a obra de Joana de Ângeles já se depararam com análises mais profundas acerca da mente humana, do comportamento, enfim, da psique humana. E muitos até reclamam, acham a abordagem um tanto difícil, profunda, mas esta, de forma diferente, como disse, traz uma linguagem mais singela, em poucas páginas, são 30 capítulos, que abordam temas bem atuais, porque elas trazem justamente a contribuição que acabam definindo o título do livro, que é Vidas Vazias. Ou seja, estamos cercados de tantas coisas, tantas situações que nos tiram a atenção e que são para nós pontos de fuga, que acabamos literalmente levando vidas vazias. Quem conhece a obra de Joana de Ângeles lembrará que há cerca de 18 anos atrás, na verdade, há 18 anos atrás, foi em 2002, foi publicado a obra Plenitude. Plenitude é uma obra de Joana com uma profundidade um tanto maior, porque ela faz uma comparação, uma análise comparativa entre as 4 nobres verdades ensinadas por um espírito de escola que viveram antes do Cristo, a serviço dele, é claro, mas trazendo para uma outra parte do mundo, para o mundo oriental, a grande verdade do sofrimento. O sofrimento não é algo inventado pelo ser humano, é real. E lá, esse espírito de escola, não apenas ele demonstra a existência real do sofrimento, da dor, mas ele apresenta também o caminho para a cessação deste sofrimento. Nesta obra que refiro, Plenitude, Joana de Ângeles traça um paralelo entre aquela sistemática, aquele caminho apontado por Buda e o caminho ensinado pelo Cristo, que é o caminho do amor. Então Cristo traz como profilática ao sofrimento, à dor, ele traz o exercício do amor, o amor em movimento. Então, naquela obra, Joana não desmerece nenhum nem outro, ela simplesmente demonstra que são concorrentes e são complementares ambos os caminhos.
porque naquele Buda mostra justamente o exercício da reflexão, da meditação, do autoconhecimento, e Jesus mostra o caminho do amor em movimento, do viver, do pensar, do ser amor, do expressar-se como amor, como forma efetiva de vencer as agruras da vida e de despertar o ser interior, de buscar a união com Deus. Então, diferente daquela obra, esta Vidas Vazias, como disse, acaba sendo uma obra mais singela, de mais rápida consulta, mais rápido entendimento, porque, diferente daquela, esta trata do tempo atual. É bem século XX, ela trabalha justamente no nosso tempo, nas coisas que vivenciamos dia a dia, da forma como alimentamos os nossos atavismos com tudo isso que as mídias nos oferecem, com, é claro, a justificativa de serem complementares, de nos ajudarem a viver melhor, mas esse viver melhor não é tão melhor assim, porque quando olhamos a vida em questão, olhamos para aqueles que interagem conosco, nas diferentes faixas etárias, vamos presenciar situações de verdadeiras fugas. Hoje em dia, a fuga para a rede social, o ser humano, como não consegue mais olhar para dentro de si mesmo e não foi ensinado a olhar, ele cada vez mais busca como um ponto de fuga um mundo imaginário, um mundo virtual. As meninas, adolescentes, hoje com algumas interfaces que existem aí na rede social, tentam copiar, são as situações mais diversas possíveis para nos tirar efetivamente do nosso propósito. E qual é o nosso propósito? É a autoiluminação. E por isso, este capítulo 14 do livro Vidas Vazias, Joana de Ângeles, ele direciona justamente para que olhemos para dentro de nós com amor, com carinho, com paciência, que nos desliguemos um pouco deste mundo que nos deixa atônito, mas nos seduz cada vez mais com meios atraentes, para que nos escondamos nele e não olhamos com o devido amor e carinho como devíamos olhar. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui também, porque esta obra, assim que li, e já nas primeiras páginas, eu me refiro mais especificamente aqui à página 11, que é logo da abertura do livro, inicialmente aqui a abertura feita pela Joana, e depois uma mensagem que é chamada de exortação odiarna, e que é em verdade uma mensagem que Divaldo Pereira Franco recebeu por psicografia quando visitava a cripta mortuária onde jaz o corpo de Francisco de Assis. E são 2 páginas e meia que são comoventes, e ao final Joana assina como Joana, mas ela complementa abaixo: Dolce amore de vita mia. Não é difícil de imaginar e de saber que esta mensagem é de Clara. E a quem não sabe, Joana
fora Clara de Assis também. E ela refere-se aqui ao pai Francisco, uma forma carinhosa de ela dirigir-se àquele jovem também, que à época, conforme narra a biografia desse personagem e desta personagem também, Clara tinha por volta de 17 a 18 anos de idade, e ela o vira pregando o Evangelho e imediatamente tocou-se tão profundamente que passou a segui-lo. Quem não deve ter assistido uma das mais magníficas representações cinematográficas da história da vida de Francisco, que no italiano foi intitulada como Fratello Sole e Sorella Luna, ou Irmão Sol, Irmão Lua, uma obra de Francisco Zeffirelli, e que foi também sabiamente escolhido os atores para mais ou menos regular com os personagens originais. A menina que interpretava Clara, uma atriz, contava com 18 anos de idade, e o rapaz que interpretava Francisco com 25. Então, fiz esse parênteses porque quando li a mensagem me remeteu rapidamente à lembrança da obra, porque eu a assisti inúmeras vezes e sou verdadeiramente apaixonado por aquela canção que é tema da obra. E também porque Francisco, no meu entender, é um dos mais corretos expoentes da humanidade de medieval para moderna, de alguém que conseguiu atingir esta autoiluminação interior. Francisco recebera aquele chamado quando estava na guerra e retorna, e como representa lá no filme, ele acaba se despojando de todos os valores materiais e vai viver uma vida como mendigo, mas pregando o Evangelho, pregando o verdadeiro Evangelho mesmo, aquele Evangelho do Cristo. Então, costuma-se dizer que fora o médium mais perfeito de Jesus. E então eu trouxe esse personagem porque também Francisco, até isso está num dos mais belos poemas que ele legou à humanidade, que hoje conhecemos como a Oração de São Francisco, onde ele deixa claro justamente a posição de esvaziamento dele, de ego, para se colocar como instrumento, ao ponto que ele diz no seu poema, né, faz de mim instrumento de sua paz, de seu amor, onde houver ódio, que eu leve alegria, sabe, onde houver tristeza, que eu leve esperança. Então, vejam que acaba sendo, digamos, um referencial para entendermos o que é o estágio de autoiluminação a qual Joana se refere aqui, né? Esse status a nós reservado. Claro que não vamos atingir esse status com Francisco de uma forma tão súbita e tão rápida assim. Isto é um crescimento gradual, é uma conquista gradual, mas é uma conquista que só se obtém com um trabalho muito árduo, a ponto de que Joana, ela abre este capítulo com a seguinte mensagem, e que eu acho que é bastante interessante trazer aqui, porque ela diz assim, cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada, ajudando-o quanto possas, sem desfalecimento. Então vejam que ela deixa muito claro, né? Devemos ajudar o máximo que puder, sem desfalecer, ou seja, empenhamos
todas as nossas forças neste processo de ajuda ao próximo e também de autoiluminação. Muitas vezes costumamos apontar problemas, e vamos ver na obra de Joana que ela também aponta problemas, mas diferentemente de nós, Joana, com sabedoria, ela mostra a terapêutica, ela mostra a profilaxia. Isso que é importante. De nada adianta apontarmos problemas e não apontarmos as soluções, não indicarmos caminhos. Então a gente vai ver que neste pequeno capítulo, esse capítulo 14, porque todos os capítulos, são 30 capítulos esta obra, 30 capítulos de não mais do que 5 páginas. Então, por isso que eu disse, é uma obra singela, de fácil leitura, facílimo entendimento e que aconselho a todos realmente, porque ele nos leva à reflexão, trabalha com uma linguagem moderna, traz exemplos atuais, e justamente essas questões das redes sociais, deste mundo em convulsão, dessa troca de valores que nos deixam aturdidos, perdemos os referenciais. Quando olhamos no entorno e vemos nossos jovens hoje basicamente trancados dentro de um quarto, imersos em uma rede social, e não apenas nossos jovens, adultos também estão assim atualmente, dado as consequências desta pandemia e as proibições, algumas absurdas até, mas que não nos cabe aqui discutir a validade, porém é notório e público que as pessoas não sabem mais se divertir, não sabem mais relaxar, a pressão psicológica, social que incide sobre os indivíduos é tão grande que buscam meios de fugas diversos, e entre eles as redes sociais, jogos, bebidas, são todos meios de fugas para não encararmos a realidade. E parece que é um tanto proposital, como se existisse assim um ente mau que nos quer desviar do caminho. Mas nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que, em verdade, não existe um mal desta forma como é apregoada por outras denominações religiosas. Existe uma ausência de bem, um desconhecimento, uma ignorância quanto ao bem, quanto às verdadeiras potencialidades. E uma vez que não conhecemos, fica difícil exigir do outro ou de nós mesmos alguns posicionamentos ou uma integração maior com as boas leituras, com a boa música, com hábitos saudáveis. Só conseguimos passar ao outro, ensinar ao outro, exemplificar aquilo que já vivenciamos. Então, e por isso que eu endosso novamente a leitura desta pequena obra, dessa singela obra, não apenas esse capítulo que trata da autoiluminação, mas todos os demais capítulos, porque nos ajudará com certeza nesse despertar, pois que já é mais do que hora de nosso despertar. Então vejam, eu costumo comparar, e já fiz isso em algumas exposições, que a nossa humanidade é como candidatos ao vestibular para ingressar nas mais concorridas universidades. Aqueles que já viveram essa situação, ou têm familiares que já viveram, sabem que existem aqueles cursos super concorridos que chegam a ter 8 candidatos por vaga, 10 candidatos, 20 candidatos por vaga. Então, e passam aqueles
que mais estudam, que mais se esforçam. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que somos todos aprovados em um vestibular. Este pequeno planeta, planetinha azul que chamamos de Terra, e que Friedrich Leibniz, um grande matemático do século XVII, se não me engano, contemporâneo de Isaac Newton, costumava dizer que nós vivemos no melhor dos mundos, um verdadeiro paraíso. É claro que aquela época o chamavam de louco. Não seria diferente, principalmente nos dias de hoje, quando vemos todas essas calamidades acontecendo, essas, entre aspas, injustiças acontecendo, até porque sabemos que não existem injustiças, existe lei de causa e efeito, existe alguns abusos, mas enfim, a lei do progresso faz que tudo tenda a progredir e a se equilibrar, e a retomar a harmonia. Então, o que chamamos de injustiça no mundo, em verdade, acaba sendo a mola propulsora para a sua própria melhora, né? Como os grandes cataclismos que a gente conhece também funcionam para isso. Mas o que eu quero dizer é que o seguinte questionamento: o que estamos fazendo de nossa oportunidade? Dizem os benfeitores, Emmanuel principalmente, não me recordo agora em qual das obras, mas dizer que circundam o planeta Terra aproximadamente 20 bilhões de espíritos à espera de uma oportunidade para reencarnar aqui na Terra. Atualmente nós temos cerca de 8 bilhões de habitantes, portanto, pouco menos de 1/3 desses que estão no entorno da Terra esperando por uma oportunidade, nós temos encarnados. Então vejam que, como todos sabem, quando adentramos a vida material, quando reencarnamos, todos viemos com um planejamento, o que chamamos de planejamento espiritual. Todos viemos com uma proposta de vida, com uma proposta de aprendizados. Então todos temos uma série de pendências. E aí nos perguntamos, o que estamos fazendo de nosso curso? Porque nós estamos em curso. Naquele paralelo com a universidade, ingressamos numa universidade com prazo para a conclusão do curso. Alguns são 5 anos, outros são 4 anos, outros são 8 anos, lá como medicina, 6 ou 8 anos. Então imagina, temos um prazo para concluir o nosso curso. E aqui vem justamente a importância deste capítulo. E por isso este título, Construção Autoiluminativa. Quem constrói? Quem é o construtor? Chamamos qual um pedreiro, quando queremos construir uma parede de alvenaria em casa, contratamos um pedreiro para vir empilhar tijolo por tijolo? Contratamos um profissional para fazer o piso? Não. Nesta construção autoiluminativa, lá naquele nosso planejamento reencarnatório, nos propomos a nós sermos os construtores de nossa iluminação. Por isso a autoiluminação. Nos propomos nós a acender a candeia e elevar a altura necessária para iluminar não apenas o nosso próprio caminho, porque sabemos que também nesta grande família universal a qual pertencemos, também somos responsáveis uns pelos outros. Não queremos aqui dizer que temos a obrigação de forçar o outro a seguir o caminho do bem, a seguir o nosso caminho. Não, cabe-nos a exemplificação. Não vamos mudar o mundo pela força
brutal, mas pela força do coração, pelo caminho do amor, pelo exercício do alto amor. Devemos amar-nos incondicionalmente. Devemos amar o outro incondicionalmente. É isso que justamente a Joana, quando faz naquela obra Plenitude, ela faz esse paralelo entre os ensinos de Jesus e o caminho mostrado por Buda. Ela mostra justamente que aquele condicionamento, aqueles princípios trazidos por Buda são extremamente importantes. A reflexão, a meditação interior, o cultivo da palavra correta, do pensamento correto, do meio de vida correto, todos extremamente importantes. Porém, é necessário que a nossa força motriz seja o amor e o alto amor. Então, ela pontua bem aqui a questão da paciência. Eu costumo sempre fazer aquele joguinho do tipo, paciência é a ciência da paz. E ciência, como todos sabem, é metódica. Portanto, há método, há forma de se fazer ciência. Então, não se adquire paz simplesmente dizendo, a partir de agora eu sou da paz, então não faço mais nada, não brigo mais com ninguém, sou da paz, tudo tranquilo. Não é assim. Essa paz se adquire com muito trabalho, muito esforço, muito autoobservação, muita tolerância, muito amor para consigo mesmo. Lembramos que somos herdeiros de nós mesmos. Carregamos a cada vida que entramos, não sei quantificar exatamente, mas talvez, quem sabe, uns 80% de nossa personalidade de cada existência seja acúmulo de outras. Portanto, imagine que, provavelmente, supondo assim, uma medida de 80%, desta existência, o que eu tenho de novo nesta personalidade que aqui vos fala, é apenas 20%. Se há coisas boas, certamente herdei de outros esforços anteriores. Mas, por certo, há também atavismos, coisas que só eu sei. O que chamamos assim, muitas vezes, dos monstros que guardamos sobre o tapete, né? Mas, justamente por ser eu o conhecedor de suas origens, destes atavismos, é eu quem devo consertá-los. Joana pontua bem essa questão também neste capítulo, de que é importante sim recorrer a Deus, é importante sim clamar pelo seu auxílio. E Ele próprio nos disse isso através do Cristo, que sempre rogássemos por Ele, que sempre contássemos e tivéssemos a certeza de seu amparo, porque Ele sempre estará conosco até o final dos tempos. Entretanto, Ele não disse, clame por mim e fique de braços cruzados que eu te ajudarei. Ele espera de nós também a nossa parte neste contrato. Naquele contrato que assinamos quando assumimos a vaga que ganhamos aqui por merecimento. Ninguém está aqui por acaso ou por acidente. Todos que adentram a esta existência o fazem por merecimento. Então imagine que outros que não conseguiram entrar mereceram menos do que nós. Mas, certamente, terão sua oportunidade. E Joana pontua aqui, deixa eu localizar porque acho que, já nos aproximando do final, é um parágrafo bastante interessante, porque ela diz assim, a resposta de toda sementeira nem sempre corresponde ao que espera o semeador. Então, sejamos compreensivos conosco. Nada obstante, um grão que germina
e atinge o objetivo, produz muito mais do que todos os que foram utilizados e nem sequer sobreviveram. No parágrafo seguinte, diz ela ainda, o que vem de encontro àquele exemplo que dei do grande matemático Frederick Leibniz, onde ela diz: renasceste na Terra para contribuir em favor da Era Nova. Aliás, todos que se encontram hoje no planeta estão em preparativos para a grande transição que se vem operando desde algum tempo. Então, meus irmãos, recebemos a oportunidade, a grata oportunidade de estarmos aqui. Sim, as coisas estão difíceis, os tempos são difíceis, porque estamos vivendo justamente o tempo da mudança, aquele tempo que já havíamos ouvido falar quando em vidas pregressas aqui também estivemos, mas que achávamos que estaria tão distante. Estamos vivendo esses tempos. E ela nos conclama neste capítulo a autoiluminação. Se não acendestes, meu irmão, tua candeia, faz isso agora. Não deixe para depois. E se acender ainda, que a chama não esteja tão incandescente, não aguarda embaixo do armário. Eleva-o mais acima para iluminar teu próprio caminho, te inspirar, e também aqueles que olham para ti e já, ainda no estágio em que estás, se admiram pela tua organização, pela tua pontualidade, pelos teus esforços, ainda que sejam poucos, mas por certo, comparado a outros por aí, tens feito grandes esforços. Porém, é necessário sempre manter a humildade e sempre o foco no propósito maior. Qual? A sua iluminação interior. É o que devemos todos buscar. Não seremos egoístas se voltarmos um pouco para nós mesmos e olharmos nossas deficiências e tentarmos nos melhorar. Não estaremos sendo egoístas, porque efetivamente só podemos auxiliar verdadeiramente o outro se estivermos em melhor condição do que ele. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de poder dividir esta reflexão com todos vós e, mais uma vez, recomendar a leitura desta maravilhosa obra, singela obra, Vidas Vazias. Todos os seus capítulos, cada um deles, cada um dos 30 capítulos, é um aprendizado, numa linguagem fácil, clara, acessível, e com certeza irão querer ler mais de uma vez. Um abençoado final de semana a todos.